TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal, mais um programa Fala Doutor, e hoje comigo aqui eu vou entrevistar o Dr. Luiz Carlos Monteiro. Luiz, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Luiz, o convite. Boa tarde a todos, boa tarde a você. E bom poder falar um pouco sobre medicina. Exatamente. Luiz, aproveitando, fala um pouco pro pessoal de casa que não te conhece, a sua formação, a sua área de trabalho. Bom, Luiz, eu sou médico clínico, né? Fiz residência em clínica médica, cheguei a estudar especialidades, né? Tenho o título especialista em terapia intensiva e também infecções, mas fiz residência em clínica médica e me sinto um clínico, sou um clínico. O que é um clínico, né? O que é um médico clínico? Hoje em dia, cada vez tem menos médicos clínicos. Por quê? Porque as especialidades são bastante atrativas para os médicos, né? Na especialidade, né, o médico tem condições de trabalhar, clinicar, muitas vezes também fazer um procedimento, um método diagnóstico, né? E com isso, o trabalho dele, né, é uma boa rentabilidade. O ser clínico é um pouco diferente, né? Porque, bom, chega alguém para mim com uma série de sintomas, sente muitas coisas, e muitas vezes ainda sem uma doença definida. E o trabalho do clínico justamente é esse, é juntar os sintomas e buscar a doença que está causando aqueles sintomas naquele paciente, né? A partir daí ele pode ser encaminhado ao especialista, que é extremamente importante, né, na conduta, mas esse diagnóstico inicial, né, o clínico, né, de antigamente é quem fazia. Hoje em dia, com as múltiplas especialidades, as pessoas muitas vezes já procuram o especialista. Sem antes passar pelo clínico. Exatamente. Tem uma dor de cabeça, vai no neurologista. Tem uma dor no tórax, vai no cardiologista. Tem uma dor abdominal, vai no gastroenterologista. Às vezes a dor abdominal se refere a alguma coisa torácica e não exatamente abdominal, né? E tive oportunidade de conhecer um outro trabalho como médico, né? Um trabalho da psicanálise, né? Em um determinado momento de minha vida, eu passei por um tratamento psicanalítico. Isso me mudou como médico, né? Além de clínico, eu passei a me preocupar também com a parte psíquica, né? A partir desse tratamento. A psicanálise, ela, né, ela trabalha, né? Ela é, digamos assim, um tratamento utilizado nos seres humanos, né, em cima, né, para uma psique, né? O que eu estou chamando de psique? O ser humano, independente dos órgãos, da dor que ele sente no corpo, ele sente também sofrimento, né? O ser humano sofre. Não estou falando de um ser humano doente, um doente exatamente psiquiátrico. Estou falando de um ser humano normal que convive conosco no dia a dia, né? Ele tem sofrimento. E esse sofrimento, ele geralmente tem duas características, né? Umas pessoas sofrem daquilo que se passou, né? Dentro da psicanálise nós chamamos de reminiscências. Ele sofre de reminiscências, pensamentos que o perseguem. Do passado, né? Do de passado, lembrança, né? Isso. Que vem, que se tornam presentes, atrapalhando o dia a dia. E tem aquele ser humano que sofre pela ansiedade, por aquilo que, não daquilo que passou, mas daquilo que possa vir a ocorrer. Nem aconteceu ainda. Nem aconteceu, e ele vive muito preocupado com isso, né? Às vezes ele quer ter um controle sobre todas as situações, que ele entende que se ele tem um controle, a princípio a situação não o tomaria de surpresa. Mas isso é impossível na realidade, não tem como o ser humano ter um controle sobre tudo, né? Então, basicamente, esses dois tipos, né, eu não diria nem de patologia,
mas eu diria desses dois tipos de traços de personalidade, né? Sofrem muito, tem muito sofrimento, né? Não é um sofrimento do corpo, não é uma dor, mas é uma dor na alma, é um sofrimento que, na minha visão, às vezes até pior, né? Porque o do corpo, toma-se um remédio e melhora, e o da alma, né? O que a psiquiatria se propõe é passar um remédio para que ele fique calmo, para que ele durma, mas não mexe na raiz do problema. Não faz uma avaliação, né, do que levou. É como tem uma imagem, né? Na verdade não é imagem, é um vídeo, né, que mostra, né, um copo d'água. Aquele copo vai enchendo, vai pingando a gotinha, vai pingando a gotinha, vai pingando, até que chega aquele limite que o copo ainda não transbordou, mas uma gotinha a mais transborda. E aí o ser humano transmite, né, ou um quadro depressivo, ou um quadro ansioso. Exatamente. Ou um quadro limitante da sua vida, do dia a dia, porque limita na sua vida produtiva também, né? Sim, não só vida produtiva, vida pessoal, vida amorosa, né? A base da psicanálise é Freud, né? Freud descreveu a psicanálise. Eu ia falar isso agora, quando a base foi ele, não foi? Isso. E para que ele, né? Ele inventou a psicanálise? O que ele buscava com isso? Para que o ser humano pudesse trabalhar e amar, né? Ele entende que se o ser humano consegue trabalhar e amar, né, sem problemas, né, a princípio é isso que ele busca na vida. E hoje, após a pandemia, houve uma procura maior de atendimento para tratamento de psicanálise? Ou antes já havia muita procura também? Já havia uma procura antes, né? Com a pandemia, essa procura aumentou, porque a solidão, né, ela também trouxe problemas às pessoas, né? As pessoas ficaram fechadas, pessoas de idade que não podiam sair para a questão da contaminação, né? Muitos, até para receber o alimento que solicitavam no mercado, era colocado na porta e iam embora para não ter um contato e o risco de contaminação. Então isso deixou muita gente fechada em si mesmo. Nessa ocasião, começamos um trabalho, né, de psicanálise online, porque não podia ter um presencial, né? Não podia ter a presença. E, inicialmente, um trabalho, né, que foi um desafio, mas conseguiu ser desenvolvido, né? Atualmente, já saímos da pandemia. Algumas pessoas que começaram o trabalho online não quiseram retornar ao presencial. Eu defendo o tratamento presencial por uma questão atual, né? Uma questão das redes sociais, né? Não sei se você se dá conta, mas quando pesquisamos algo, né, nas redes sociais, ou até se não pesquisamos, se conversamos determinado assunto, né, próximo ao celular, daqui a pouco recebemos uma série de informações sobre aquilo. Então, minha preocupação é com relação a essa confidencialidade que temos é o famoso algoritmo, né? Exatamente. Que eles falam, né? Exatamente. Você está conversando sobre um assunto, se você bota o Google para pesquisar, a primeira coisa, já tem aquela propaganda de que eles falam que é de cookies, né? Que já liberam ali, já sai na hora aquele assunto que você estava pensando ou que você estava conversando com outro. É impressionante. Já te é oferecido aquilo, já te oferecido. Né? Quando se fala numa viagem, num lugar, começa a aparecer oferecimento de hotéis e resorts. E isso gera ansiedade também e gera transtorno, né? Mental, sim, porque você dúvida. Você tem uma aceleração da vida que você não existia de um tempo para cá. Não só aceleração, mas, na minha visão, o pior é que você é levado a pensar algo, né? Que é a grande questão aí dessa mídia social, desse momento, né, do mundo. Somos levados a pensar alguma coisa. Não pensamos mais porque queremos pensar, né? Essa mídia nos caminha para algo. Um livro recente que eu estou lendo ainda, um livro de uma filósofa francesa, Bárbara Cassant, lançou agora em julho de 2025, e é um livro muito interessante, se chama Guerra das Palavras, né? Ela faz um apanhado das palavras de Trump, presidente americano, e do Putin, o presidente russo, né? O quanto essa palavra forma pensamento, né? Enquanto uma fala performativa, né? De fazer acontecer algo a partir dessa fala, né?
ela chama atenção no livro, né, no momento em que há uma tentativa de assassinato do Trump. Imediatamente ele levanta e ele fala, levanta o punho, fight, 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 luta, luta, luta. Né? Então, no momento... Já utilizou um né? momento que ele quase morreu, mas utilizou de outra bravura. forma. Né? Exatamente. Então, isso que é a grande questão da rede social atualmente, é isso que ela faz. Né? Ela te leva a um determinado pensamento. Ou seja, ela te controla o seu pensamento, né? Seu desejo. Entendi. Da questão da... Tem muito tabu ainda do paciente procurar, falar assim, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vim conversar porque alguém me indicou, né, saiu bem, melhorou o meu vizinho, mas eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou fazer uma consulta com o senhor e vou embora. Você ainda vê muitas pessoas ainda levar esse quadro, porque a gente ouve falar, né? Ainda mais eu, às vezes, eu pego o paciente com quadro de ansiedade e eu falo, olha, você não tem nada orgânico, você não tem nada que está provocando seu coração a acelerar. Isso aí você tem que procurar acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, você tem que tratar de outras coisas que estão te provocando isso, mas você não tem nada. Não, eu não sou médico de maluco, eu não vou para médico de maluco. Psicanalista também deve ouvir isso. Né? Isso, sim, sem dúvida. Mas a psicanálise ela tem uma peculiaridade, né? Muitas vezes a pessoa, né, procura a psicanálise com um sintoma, um determinado sintoma. A partir do tratamento, né, durante o tratamento essa pessoa vai falar, né? A psicanálise é um tratamento pela fala, né? Inicialmente chamado de talking cure, né? Tratamento pela fala. E à medida que ela fala, sintomas irão ser constituídos a partir do início do tratamento, né? Ela começa a falar, inicialmente ela procurou por uma questão talvez de solidão, quando ela começa a falar vão aparecer outros sintomas, ela vai se ver de frente a outros problemas que na vida dela, até então, ela não se dava conta. Então o sintoma em psicanálise, ele não é um sintoma como exatamente na medicina, que a pessoa chega com uma queixa de tosse, dor e febre. Muitas vezes essa queixa é muito pequena, mas durante o tratamento, algo vai se formar, um sintoma irá se revelar para essa pessoa. Interessante, interessante. Pessoal, estamos terminando o primeiro bloco, voltamos já já no segundo bloco. Fiquem aí, não saiam, hein? Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos. Ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano. O jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. É isso, pessoal. Estamos voltando para o segundo bloco. Comigo, Dr. Luiz Monteiro, clínico especialista e psicanalista. Luiz, a gente estava falando sobre a psicanálise, né, sobre as várias nuances que traz o indivíduo a procurar, né, como você explicou, a alma carregada de pesos, né, do passado. Todos nós temos passado, né? Uns vivem bem e outros acabam deixando aquelas marcas do passado, impedindo de viver o dia a dia. Quando o paciente te procura,
né, para fazer a psicanálise, para fazer a avaliação contigo. Quanto tempo mais ou menos dura esse tratamento? Ou não tem? Depois que entra é contínuo ou ele recebe alta da psicanálise? É uma boa pergunta, né? Porque aí eu observo, né, duas formas de conduzir, né? Tem aquela pessoa que procura a psicanálise com um problema, uma questão, e esse problema, durante o tratamento, a pessoa consegue dar conta disso, né? A psicanálise, ela não promete que a pessoa chegue ali com um problema, que ela tire aquele problema da pessoa e a pessoa sai dali sem problema. Não, não é isso que ela faz, né? O problema está ali, ela vai encarar, vai lidar e vai se posicionar com relação a isso. Certamente diferente de antes, a partir do tratamento, né? Ela vai ter uma outra postura. E eu entendo que se ela tem uma, né, que nós chamamos em psicanálise o savoir-faire, que é o saber se virar com aquele sintoma. Quando ela alcança isso, eu entendo que ela encontra a paz e ela pode, né, parar o tratamento. Existe um outro tipo de analisante, né, de pessoa que procura a psicanálise, que quando chega nesse momento, ela se interessa mais, ela quer saber mais sobre si. E a psicanálise, ela é sempre didática, porque quem se submete ao tratamento aprende sobre si. E muitos profissionais, quando chegam nesse ponto, decidem que querem aprender um pouco mais, ou seja, decidem ser analistas a partir de um tratamento, né? E aí vai levar essa psicanálise mais tempo, né? Porque o que é o ser o psicanalista? É ter feito uma análise, é uma condição básica para que seja um analista, e nessa análise, né, a pessoa atravessa suas fantasias, faz um atravessamento de suas questões, fica livre das suas questões, de suas fantasias? Não, ela não vai ficar livre delas, mas ela vai ter um novo lugar, uma nova visão sobre isso, né? Então, ela consegue, a partir desse novo lugar, dessa paz que esse novo lugar traz, também poder tratar o outro, levar isso para alguém, né? Porque se ela também não está curada, né? Com quem ela está do lado dela, adoece junto. Exatamente. Então você acaba tendo uma harmonia no convívio com todas as pessoas, né? No dia a dia, né? Exatamente. Isso que você fala é uma coisa muito séria atualmente, porque tem muitos profissionais que se dizem psicanalistas, né? A psicanálise ela não é apreendida numa universidade. Não existe um curso universitário que possa se diplomar, certificar alguém enquanto um psicanalista, né? Um psicanalista tem que passar pelo processo de análise, né? Ou seja, ele tem que atravessar suas fantasias, seus fantasmas, suas questões, para que, de posse desse ser, não livre dessas questões, mas com uma nova postura com relação a essas questões, ele possa levar o tratamento a alguém. Ele possa levar essa pessoa que ele está tratando até aquele lugar, né? Ou seja, que essa pessoa também faça esse atravessamento. Se ele não faz essa análise, se ele não faz esse atravessamento, ele está com tudo isso dentro de si e corre o risco de, num tratamento, ele levar isso para quem está tratando. Então, isso é uma coisa muito séria. Eu entendo que alguém que vai começar um tratamento psicanalítico deve procurar saber sobre o psicanalista, quem é, qual a formação, quem já se tratou, para que não tenha um problema no futuro. Claro. Aparece também atualmente muitos cursos, né? Há uma tendência a fazerem cursos de formação de psicanálise. A internet oferece isso diariamente, né? A psicanálise não é da ordem de um curso, porque não se pode diplomar alguém em psicanalista, né? Freud, e o psicanalista que eu estudo, que também segue Freud, que é Lacan, ele diz que o psicanalista só se autoriza de si mesmo, né? O que não significa que ele não tenha que estar numa escola, que ele não tenha que ter um aprendizado. O se autorizar de si mesmo significa que de dentro de si ele vai fazer
esse tratamento, né? A partir daquilo que ele tem. O que não significa que ele não tem que passar por uma escola, né? Porque ele não vai ser um conselheiro, né? Ele vai receber o sofrimento de alguém, né? E receber o sofrimento de alguém não é dar um conselho, olha, vá para casa, né? Fique bem, tudo vai ficar bem. Não é nesse lugar que o psicanalista trabalha. E tem limite de idade para a pessoa procurar o psicanalista para poder fazer o tratamento? Ou isso não? O senhor atende qualquer idade? Olha, eu atendo qualquer idade, né? A questão da idade, como é que eu vou dizer? Com mais idade, né? É possível que as pessoas, mesmo, né, fazendo um tratamento, checando suas condições, suas preocupações, tenha dificuldade de sair daquele lugar, né? Porque quanto mais envelhecemos, mais fixamos nossos traumas. Então é mais difícil fazer uma retirada de alguma coisa com uma idade muito avançada. O que não significa que o tratamento não possa oferecer um alívio, né, a esse sofrimento. E dura mais ou menos quanto tempo um tratamento? Assim, na consulta, né? Porque às vezes as pessoas falam, fui lá, o psicanalista conversou comigo 10 minutos. Não, então, normalmente não é isso, porque tem muito, como está tendo na medicina hoje, né? Tem muito charlatão. E deve ter muito psicanalista também aproveitando dessa saúde mental que está em evidência. Em geral, existe um tempo mais ou menos assim, estabelecido em torno de 45 a 1 hora de sessão. O estudo que eu faço, psicanalista que eu estudo, que eu sigo, né, orientações e o que ele escreveu, o Jacques Lacan, ele não trabalha com esse tempo fixo, né? Por quê? Porque quando estamos falamos de alguma coisa nossa, mas alguma coisa a gente fala, né? Quando a gente joga a conversa fora, né? Fala, vem um dito nessa fala, que é esse dito que me interessa. Muitas vezes, nesse dito, há um corte. Esse corte encerra a sessão, às vezes é antes daquela hora pré-determinada, mas tem uma finalidade, né? Esse corte é justamente para que a pessoa foi cortada ali, né? Ou seja, por que eu fui cortado aqui? Qual é essa questão? E aí esse corte retorna para a pessoa como forma interpretativa daquilo que ela sente, né? É uma forma dela interpretar, porque a psicanálise que eu estudo lacaniana não interpreta o que o sujeito diz. Nós levamos a pessoa a se interpretar. É diferente do modelo freudiano clássico, que as pessoas falavam para o Freud várias coisas, e a partir do que se fala, ele faz um deciframento e uma compreensão, ele dá um sentido àquela fala, né? O psicanalista que eu estudo, Jacques Lacan, não defende essa ideia, né? Porque aí seria o analista dando sentido à fala do analisante, né? E aí qual é a posição? É fazer com que o analisante busque esse sentido, né? Porque muitas vezes esse sentido para o psicanalista não é o mesmo sentido para o psicanalizante. Então é importante que ele chegue a essa conclusão. Entendi, Luiz, perfeito. Luiz, só tenho que te agradecer pela tua presença. Passou tão rápido que a gente teria que fazer até um outro programa para falar mais. Ok, não deu nem tempo da gente falar da tua especialidade da clínica médica junto, que acompanha, que ainda atua como clínico, não somente como psicanalista, não é isso? Sim, isso. O pessoal que está acompanhando de casa, quiser fazer uma sessão de psicanálise contigo, passa o número. Ok. Para quem quiser, tá disponível aí, fica à vontade. Vou passar no meu celular, que é daqui de Petrópolis, né, prefixo 24, 998-135594, e vai ser um prazer poder atender. Obrigado, meu amigo. Ok, eu que te agradeço a presença. Foi muito bom. A oportunidade. É isso aí, pessoal. Mais um programa Fala Doutor. Fiquem com a gente. Até o próximo.
TVC, a TV do Correio da Manhã.